No horário de Brasília. E como a gente abriu hoje o Jornal Gente falando, enfim, do assunto que não é só comentado no Brasil, mas é no mundo todo, sobre o regime Maduro e a fuga de Edmundo Gonçalves para a Espanha, onde pediu asilo, ele que teria ganho as últimas eleições. Provam aí os institutos de pesquisa internacionais, mas não foi o que aconteceu. Nicolás Maduro se tornou novamente presidente e a gente convida para analisar toda essa situação o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Professor, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente. Bom dia, Sônia, bom dia a todos que nos escutam. Professor, que situação, não? Olha, tivemos esse fim de semana, foi quente. A situação da Embaixada da Argentina em Caracas, né, que é administrada pelo Brasil, e também a situação da fuga de Gonçalves para a Espanha. Pelo visto, e o Brasil continua ainda em cima do muro em relação a essas coisas. O senhor não acha que precisaria de um posicionamento mais forte do governo brasileiro? Sem dúvida nenhuma, né? O Brasil, a situação brasileira ficou um pouco fragilizada, não há dúvida alguma. Né? Se nós acompanharmos os últimos acontecimentos no cenário venezuelano, ele é repleto de sinais, ele é repleto de envolvimentos, é um jogo de xadrez, repleto de envolvimentos do qual a diplomacia brasileira, que ficou com todo o ônus daquele acordo de Barbados, a gente não pode esquecer isso, né? O Brasil passou da condição de fiador para a condição de responsável pelo acordo e agora que a situação está se definindo, ele está um pouco excluído do processo. O que nós observamos ontem, não é, foi uma ação da diplomacia da União Europeia especificamente, Joseph Borrell, que é uma espécie de chanceler, né, o comissário para assuntos exteriores da União Europeia, disse com todas as letras como é que foi a gestão, e especificou o caminho que Edmundo Gonçalves percorreu, primeiro na Embaixada da Holanda, depois na Embaixada da Espanha. A ação do governo espanhol, especificamente do ex-primeiro-ministro Zapatero, com toda uma negociação, em outras palavras, né? A União Europeia tomou à frente, tomou um processo que era na prática do Brasil. Né? Mesmo a diplomacia americana, na última semana, segundo o Washington Post e segundo o New York Times também agiu. Né? A diplomacia brasileira ficou restrita a uma situação de apenas proteger, vamos dizer desta forma, né, a Convenção Internacional de Viena, garantindo que só sai da proteção da Embaixada Argentina quando tiver um novo país responsável. Isso é da regra do jogo, isso é estipulado pelos acordos da Convenção de Viena e de proteção consular. Portanto, de alguma forma, a diplomacia brasileira, de algum modo, saiu dessa situação um pouco fragilizada, não há dúvida alguma. Professor, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. É dramática essa situação, né? Esse senhor que estamos vendo ali, vimos naquelas imagens, né, de Edmundo Gonçalves, sendo obrigado a deixar o país que o elegeu presidente. Essa é uma questão assim central, né? E eu queria saber exatamente do senhor, refletindo mais, né, sobre o papel do Brasil, dadas as afinidades ideológicas e políticas entre o presidente Lula e o ditador da Venezuela, essa omissão do Brasil de alguma maneira fortalece a ditadura, né? De alguma maneira fortalece esses atos de violência cometidos pelo ditador contra os seus adversários. Ele queria prender aquele que o derrotou nas urnas. É algo absolutamente espantoso, ainda que seja uma ditadura, né? Em que medida o senhor acha que essa omissão brasileira tem esse objetivo, o objetivo de deixar o Maduro agir à vontade? Cláudio, você toca num ponto importante, sabe? Que é o futuro das relações entre Brasil e Venezuela e como é que o mundo olha para isso. Cláudio, quando a gente olha para esse quadro, a gente tem que lembrar que o Brasil tinha um papel, e a palavra foi exatamente essa. O senador Bencar, né, que é
o presidente da poderosa Comissão de Relações Exteriores do Senado americano, né? Essa comissão, todo mundo sabe qual é o poder que ela tem, né? Ele condenou brutalmente o golpe e tudo que aconteceu na Venezuela, referenciou que o candidato eleito tinha sido Edmundo González e disse que a comissão esperava e a comissão contava com o papel de conciliação do Brasil para que a situação, de alguma forma, tivesse um final menos dramático. Olha que situação. Era essa a posição do oficial do governo americano. Era esse o papel que o Brasil vinha exercendo. Era esse o papel que, de alguma forma, a diplomacia americana esperava do Brasil. Porque, Cláudio, quando nós olhamos para a situação ocorrida na Venezuela, com o rompimento de relações diplomáticas da Venezuela com 7 países os principais, com a exclusão do Brasil e, é claro, da Colômbia também, de qualquer processo de aproximação, é evidente que a situação do governo Maduro se consolida como um processo ditatorial e ponto final. É esse o quadro. É nesse quadro que a gente precisa olhar a fragilidade, para não falarmos em fracasso, da ação diplomática, das escolhas diplomáticas brasileiras. Esse ponto tem que ser lembrado, porque se nós olharmos com algum cuidado, o maior dano, no caso venezuelano, é a perda de referência da América Latina inteira sobre um dos seus problemas. Quem tirou Edmundo González de uma situação de prisão real, porque ele acabaria sendo preso, foi a ação da diplomacia europeia. A América Latina como um todo foi, desculpe a expressão tão forte, incapaz de resolver os seus problemas. Isso está anotado. Essa é a importância da tua pergunta. A gente está conversando quando nós olhamos para esse quadro, ele é preocupante não só pela situação da Venezuela, pela situação diplomática de toda a região. Professor Leonardo Trevisan é professor de Relações Internacionais da ESPM, está ao vivo aqui conosco no Jornal Gente. Professor, vou colocar aqui agora para o senhor e para o nosso público acompanhar o que disse Edmundo González depois de jogar a toalha e pedir esse asilo à Espanha, ele que já está agora no continente europeu. Vamos acompanhar. Estimados amigos, antes que nada, reciban un cordial y afectuoso saludo junto con mis palabras de agradecimiento por las expresiones de solidaridad recibidas de muchos de ustedes. Quería informarles que hoy, en horas de la mañana, llegué a Madrid. Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Um abraço forte para todos. Bem, então aí Edmundo González diz que espero que proximamente possamos retomar. Ele jogou a toalha, é claro, e saiu do país. Professor, esse pedido de asilo de Edmundo González foi de alguma forma provocado pelo governo da Venezuela? Porque, para Nicolás Maduro, é melhor ter o seu opositor longe e por vontade própria, entre aspas, do que ter o desgaste de prendê-lo, como o governo tinha sinalizado nos últimos dias. Essa foi aquela situação em que se cria um clima para esse desfecho, professor? Thaís, na prática, o que nós vimos com o Edmundo González foi a solução venezuelana de sempre. Foi assim com todas as outras eleições. Lembre-se, eu vou lembrar um nome, Juan Guaidó. Basta lembrar esse nome. Né? Que ele não pode ficar na Venezuela, porque se ficar seria preso com condições, expulso. A Venezuela resolve o seu problema expulsando o opositor. Esse é um fato. A solução venezuelana é sempre essa. Né? O que me chama a atenção, sabe, Thaís, é que nesse processo específico da saída de González, quem noticiou a saída de González, quem assumiu essa responsabilidade, acho que a gente precisa ler exatamente esse processo, foi Delcy Rodrigues,
que é a vice-presidente eleita. Mas antes de ser vice-presidente eleita, ela foi a ministra da Economia que fez aquele boom, aquela melhoria econômica quando o Acordo de Barbados foi feito e as sanções diminuíram. Ela liberalizou a economia, ela tem formação na economia nos Estados Unidos, ela, de alguma forma, fez deu uma cobertura melhor para a economia venezuelana. Coube a ela fazer esse anúncio. Nós temos que perceber esse sinal. A quem o governo de Maduro está dando esse sinal? Delcy Rodrigues não é só ministra da Economia, ela é ministra do Petróleo também. Nós temos que notar que nesta quarta-feira da semana passada, a Chevron, que é uma das principais petrolíferas americanas, que fez fortes investimentos na Venezuela assim que o Acordo de Barbados foi feito, pediu formalmente ao governo Biden que tivesse cautela com a Venezuela. Agora abre aspas, porque as refinarias do Golfo do México, que lidam com petróleo pesado, precisam dos 600 mil barris da Venezuela. Em outras palavras, Thaís, Delcy Rodrigues fez um aceno. Vamos negociar? Vamos começar a abrir a conversa? A gente deixa sair. O salvo-conduto dado a Edmundo Gonçalves veio junto com o pedido da Chevron. As duas coisas acontecem juntas. Nós não podemos separar. Venezuela é o único país da América Latina que tem o perfil que tem. Outro dia, lembrando, inclusive conversando com a Band, eu lembrei que o único país que tem semelhança com a Venezuela é Egito, onde os militares são donos de mais de 70% a 80% da economia. É o caso da Venezuela. Os militares venezuelanos são diretamente beneficiados pelo processo. É muito difícil você mudar esta realidade porque ela está presente. O aceno já veio, é exatamente o que disse o Cláudio. Qual é o passo seguinte? Já está dado o passo seguinte. O passo seguinte é, vamos negociar, vamos abrir o jogo em relação ao petróleo, o Gonçalves sai e passa mais 4 anos do jeito que está. Uma solução bem latino-americana. Lamentável, porque a democracia aí foi a mais esquecida nesse processo. Todo mundo sabe que Edmundo Gonçalves ganhou a eleição e isso é indiscutível. Professor Leonardo Trevisan, muito obrigado pela presença aqui no Jornal Gente, para trazer mais repercussão desse fato conosco. Até uma próxima oportunidade, professor. Eu é que agradeço o convite de vocês. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigada, professor. O Jornal Gente você acompanha.